Você já notou como que nos dias de hoje está cada vez mais difícil de se ter fé? Você já prestou atenção que nós acreditamos mais naquilo que o noticiário está informando do que naquilo que a palavra de Deus diz que vai acontecer ou não? Será que você já se deparou e viu como que é difícil hoje acreditar? E o que que leva a isso? Bom, meu nome é Denilson Silva e hoje nós vamos nos debruçar na palavra de Deus. Que palavra pode nos trazer mais fé? Pode nos ajudar a nos achegar mais a Deus. 2 Reis, capítulo 4, no verso 36, diz o seguinte: Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame a sunamita. Ele assim o fez. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos pés, curvando-se até o chão, em seguida pegou o filho e saiu. Essa história aqui, ela retrata quando Eliseu assumiu o ministério, depois, logo após Elias. Então ele passava em um determinado lugar todas as vezes, e uma senhora rica resolveu montar um quarto para ele, onde que todas as vezes que ele passasse, ele poderia dormir e se abrigar. E é muito interessante que a primeira coisa que nós vemos é que aquela mulher crê que aquele homem é de Deus. E por que ela acredita? Primeiro, porque ela busca. Ela tem um relacionamento com Deus. Segundo, ela tem uma atitude de montar o quarto e deixar para ele. Logo em seguida, acontece o milagre. Eliseu manda chamar Geazi e pergunta para ele o que ela não tem, o que ela precisa. E aí, naquela conversa, surgiu: não tem um filho. E nisso, Eliseu lança uma profecia sobre a vida dessa senhora que não tinha filho. E com isso, após um ano, ela engravidou, teve um filho. Esse filho cresceu e morreu. E logo após isso, o que aconteceu? O filho dela morreu. Ela pegou esse menino, colocou no quarto do profeta e foi atrás dele. E ali nós tiramos valiosas lições que nos mostram como ter mais fé. Como ter mais fé, principalmente hoje, nesses dias em que nós acreditamos mais naquilo que a mídia social diz do que naquilo que a palavra de Deus diz. Primeiro a gente tem que entender o que é fé. Qual que é o conceito de fé? A palavra deriva do latim fides, que remete a termos como fidelidade, confiança e lealdade. No grego bíblico, Novo Testamento, o termo utilizado é pistis, que significa a convicção profunda de que algo é verdadeiro, resultando numa postura de confiança. Esse aqui é o conceito de fé. Então, que confiança em algo que ainda não existe. E temos um versículo que ele se destaca bem dentro disso, que é Hebreus capítulo 11, no verso 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se achega a Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima precisa crer. Ou seja, quando nós vamos para o conceito fé, nós vemos que é lealdade, confiança, fidelidade. Mas como você vai crer em algo que você não se aproxima? Com Deus não é diferente. Então, como ter fé? Bom, primeiro você tem que ter relacionamento com Deus. Para se ter fé é necessário um relacionamento com Deus. Orar, ler a Bíblia e jejuar. E agora eu te faço a seguinte pergunta: você tem buscado a Deus? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você tem jejuado? Talvez você pode até me dizer que você é uma pessoa que vai na igreja, vai no culto aos domingos ou qualquer outro dia da semana, mas se você não se aproxima de Deus de forma diária, seja lendo um versículo, seja lendo um capítulo da Bíblia, seja orando, como que você vai acreditar que Deus existe? Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós temos um encontro com Ele e quando nós passamos a realizar esses três itens: orar, ler a Bíblia e jejuar sob as suas diversas formas, você passa a sentir mais a presença do Espírito Santo.
você possa acreditar mais naquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito, naquilo que Deus diz quando há sinais, por exemplo, quando ouvides guerras e rumores de guerras, saber que o fim está próximo. Tudo isso é o princípio das dores. Isso é ter relacionamento com Deus. E aí fica, né? Ultimamente, como está o seu relacionamento com Deus? Como que você vai acreditar em Deus, se você não se aproxima dele? Se os momentos que você tem com Deus é somente quando você vai ao templo construído de tijolos, porque você é o templo do Espírito Santo. Como ultimamente está o seu relacionamento com Deus? Talvez você está em uma crise de não acreditar naquilo que Deus diz, ou de não ter tanta fé mesmo e apesar de ir aos cultos, de se reunir com os seus irmãos, mas com isso você não tem fé. E tudo isso porque você não está seguindo 3 pilares, que é orar, ler a Bíblia e jejuar. Porque quando isso acontece, consequentemente, você passa a falar com Deus e Deus passa a falar com você. Isso mesmo. No livro de Timóteo diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Então o modo de você se aproximar de Deus, falar com Ele e Ele falar com você é, primeiro, ler a Bíblia. Quando você abre a palavra de Deus, Deus já está falando com você. Quando você ora falando com Deus, você está falando com Ele. Quando você jejua, por qualquer motivo que seja, você está criando um vínculo com o Pai. E tudo isso te leva a quê? A ter fé. Com isso, nós chegamos em Hebreus 11:1, que diz o seguinte, ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Analise esse versículo. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Talvez você esteja numa situação difícil que você não vê uma solução. Mas quando você se aproxima de Deus, quando você coloca em oração, quando você ouve aquilo que Ele te orienta, com certeza você recebe uma direção dEle. Você recebe isso, vem através de várias coisas, através de pessoas, através de animais, através de situações. Deus, em sua multiforme graça, Ele tem inúmeras formas de falar. E quando Ele fala, o Espírito Santo toca em você. O Espírito Santo, que já está dentro de você, confirma através daquilo que Deus está falando. E tudo isso vem por causa desse relacionamento que é orar, ler a Bíblia e jejuar. E aí eu te pergunto novamente, como está o seu relacionamento com Deus? Será que você não tem acreditado mais naquilo que a mídia fala, no que os jornais estão noticiando, do que aquilo que Deus diz sobre a tua vida, do que aquilo que o Espírito Santo tem falado com você? Porque Ele tem falado, mas você não tem ouvido. E por que você não tem ouvido? Porque você não tem tido relacionamento com Deus. Você não tem se aproximado dEle. Porque só através disso é que você consegue. E nós vemos que o que? Que dom e decisão. A fé é vista simultaneamente como um dom gratuito de Deus e como um ato de vontade livre do ser humano que decide confiar em Deus. É Deus dá, mas para quem se aproxima dele. E isso é um ato livre, é uma escolha sua. Você como ser humano, como livre-arbítrio que você tem essa liberdade de buscar a Deus para que Ele se aproxime. Porque para ter fé e confiança naquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. E tudo isso vem o quê? Com buscar a Deus, estar diante dele. Dentro de uma perspectiva filosófica, o fideísmo, nós vemos que a fé vem de fideísmo, que defende que a fé é independente ou até superior à razão, e que certas verdades só podem ser alcançadas através dela. Ou seja, fé é independente ou até superior à razão, ou seja, está além
daquilo que você vê, daquilo que você está enxergando, que possivelmente nem existe ainda fisicamente. Mas quando você se aproxima de Deus com confiança, você agrada a Ele e você recebe esse dom, que é a fé. Você quer receber esse dom, você quer ter essa fé, então a partir de hoje tome uma decisão diária de buscar a Deus, de estar perto dele, de orar, jejuar, ler a Bíblia, isso de forma constante, não somente quando você vai à igreja ou quando você vai ao templo, mas todos os dias na sua casa, no seu trabalho. Você pode orar em pensamento quando você está no ônibus, quando está numa fila de um banco, quando você está indo para algum lugar. Você pode buscar a Deus, ler a Bíblia. Talvez você passe inúmeros momentos nas redes sociais, mas às vezes você não passa 5 minutos em oração. Se você não fez isso até hoje, a partir de agora passe a fazer. E tenha certeza que todas as dúvidas que você tem, Deus irá sanar todas elas no seu devido tempo. Ele irá falar com você, mas é necessário que você tenha fé. E para que você tenha fé, é necessário que você leia a Bíblia, que você ore e que você jejue. Se esse vídeo aqui tem falado com você, quero te pedir para que você se inscreva aqui nesse canal, que você curta esse vídeo e que você compartilhe essa palavra. Porque através da fé, o Espírito Santo, Deus, se manifesta a você e fala com você sem precisar de usar terceiros. A porta para o seu milagre, para a mudança da sua vida, está em ter fé. Que o Deus de paz seja com você. Que Ele esteja com você onde quer que você andar. E lembre-se, busque a Deus, exercite, leia a Bíblia, ore, jejue e coloque a fé em prática. Que Deus te abençoe de forma poderosa.